senhoras e senhores presentes, autoridades civis, militares, acadêmicas e eclesiásticas, membros do Conselho Deliberativo do Mackenzie, membros do Conselho de Curadores do Mackenzie, membros da diretoria executiva do Mackenzie, nós lhe damos as boas-vindas. Antes de nós iniciarmos o nosso serviço cultico de hoje, nós teremos 2 vídeos que gostaríamos de compartilhar com vocês. O primeiro vídeo foi promovido pelo nosso Centro Histórico e ele traz depoimentos pessoais dos nossos colaboradores e da sua história dentro do Mackenzie. O segundo vídeo é a música tema da nossa capelania universitária Mackenzie. Logo após esses 2 vídeos, teremos o início do nosso culto de hoje. Eu comecei a trabalhar no Mackenzie em 1972. Eu estou aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie há 48 anos, meio século, portanto. 57 anos de casa. Em 43, eu entrei na escola americana e estou no Mackenzie até hoje. Cheguei no Brasil em 1958, eu tinha 18, quase 19 anos, eu vinha do Egito e me formei no Mackenzie. Era exatamente o que eu procurava. O Mackenzie teve uma importância extraordinária na minha vida, né? Eu posso até dizer que talvez tudo que eu sou devo muito ao Mackenzie. O Mackenzie oferece àqueles que participam da sua vida comunitária a ideia de civismo, a ideia de cidadania, a ideia de dignidade e de respeito ao outro. A Mackenzie é indiscutivelmente uma escola única no universo das escolas de São Paulo e do Brasil. Eu fiz várias amizades que continuam até hoje. Ou seja, impactou minha vida não só profissional, como social também, com essas amizades todas que eu fiz aqui. Que a minha vida e o Mackenzie estão juntos, né? Caminham juntos. Durante uns 20 anos, mais ou menos, eu fiquei lecionando somente à noite e aos sábados. E continuei trabalhando na indústria. Mas, com o tempo, eu fui criando raízes no Mackenzie e acabei me dedicando apenas ao ensino. Trataram um elefante de um circo também para vir aí. Coitado do porteiro, abriu o portão, entrou. Os meninos dançaram, pularam. Aí entrou a carreta com um elefante, né? Aí todo mundo correu com medo do elefante. Foi uma farra aquele dia, uma gritalhada quando ele ficou bravo, uma correria danada. Então você calculava tudo por aqui, a parte de hidráulica, a parte de mecânica dos solos, a parte de concreto, estruturas metálicas, todas elas foram calculadas por esse instrumento aqui até mais ou menos 1969. Para mim o Mackenzie é uma família, aprendi muito. Arrumei muitos amigos, muitos colegas. A colaboração ela é presente, né? Entre professores, entre alunos. Quando a gente se encontra com outras pessoas e a gente descobre que são mackenzistas também, de imediato as barreiras se rompem e a gente se aproxima muito mais facilmente das pessoas porque existe uma afinidade natural. O Mackenzie é minha casa, é meu lar. Ser mackenzista penetra na alma. É vida. Mackenzie é vida. Convidamos vocês agora a irem ao Centro Histórico e assistirem os depoimentos na íntegra e participarem da exposição Biografias. O Centro Histórico fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 21 e sábado, das 10 às 16.
Acompanhem a nossa programação pelo Facebook, pelo nosso site e pelo Instagram. Esperamos vocês lá. Uma parte em você chora o tempo perdido. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Outro lado procura um amigo querido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido. Outra parte em você corre atrás de um sentido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido. Você inteiro. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Você inteiro. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Você inteiro. Outro lado procura um amigo querido. Você inteiro.
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante dele, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Salmo 95, versos 1 a 7. Com essas palavras do Salmo, eu convido a todos, nesta ocasião, a celebrarmos com júbilo e adorarmos ao nosso Deus pelos 146 anos de existência do Mackenzie, que neste período de tempo que o Senhor, da história e do tempo, nos permitiu semear ciências divinas e ciências humanas. Eu lhes convido nesta hora a se colocarem de pé, amigos, amigas, senhores, senhoras, irmãos e irmãs, e juntos invocarmos a presença abençoadora do nosso Deus, que se encontra neste lugar, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor do Mackenzie, para que ele seja devidamente glorificado e honrado por todo sempre. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Te adoramos, Senhor, nosso pastor e Deus, nosso Rei e Senhor, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque só Tu és o Deus Altíssimo, Senhor dos céus e da terra, Senhor do tempo e da história. A Ti glorificamos o nome e invocamos a Tua presença abençoadora neste lugar, para que recebas aquele culto que esta instituição, na pessoa de cada colaborador, de cada educador, de cada educando, deseja te oferecer. Por esses 146 anos de abençoada existência, em que o Senhor sustentou com a Tua mão poderosa e com a Tua firme destra. Te adoramos, Senhor, e te bendizemos pelo Mackenzie, pelas ciências divinas e humanas que temos ajudado pela Tua graça a semear neste país. E te oferecemos neste culto a honra e a glória devidas ao Teu santo e excelso nome. Nós assim o fazemos, ó Pai, para que ao final deste culto, somente o nome de Jesus seja glorificado. E cada um de nós que está aqui, e também aqueles que estão nos assistindo, através da transmissão do culto, pela televisão, pela internet, queremos que em todo lugar o Teu nome seja assim glorificado. É isso que nós te adoramos e te invocamos o nome, agora, em nome e para a glória do nome de Jesus. Amém. Leiamos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 13, conforme o programa. Ainda em pé. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, leiamos todos, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Assentai-vos, queridos. O coral estará adorando a Deus com o cântico ao que está sentado.
Instituto Presbiteriano Mackenzie, 146 anos semeando ciências divinas e humanas. Nesse instante, nós vamos adorar a Deus e agradecê-lo por esses 146 anos semeando essas sementes no coração e na mente de tantas vidas. Presbítero José Inácio, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, estará orando ao Senhor, adorando e agradecendo ao nosso Deus. Por tudo que o Senhor, ao longo desses 146 anos, tem permitido acontecer nessa instituição do Senhor. Te agradecemos por todos quantos aqui passaram e dedicaram do seu melhor, da sua capacidade, do seu entendimento. E nós te adoramos por essas vidas. Nós adoramos o teu nome na beleza da majestade do Senhor, do senhorio do Senhor. E queremos glorificá-lo mais uma vez pela oportunidade singular de, reunidos nessa noite, separarmos um tempo para adorar ao Senhor pela vida do Mackenzie. Continue tomando essa instituição nas tuas mãos, colocando em cada um dos cargos as pessoas que o Senhor tem determinado, dando-lhes capacidade, entendimento e discernimento e principalmente sabedoria, para que todos o façam da melhor forma, porque estamos todos fazendo para o Senhor. Desde o funcionário recém-chegado até aquele que ocupa o mais alto cargo, esteja dando da tua companhia, da tua soberania, do teu amor compassivo e de compaixão. Esteja abençoando a todos, que possamos sentir a tua mão em todos os momentos na vida do Mackenzie. Fale ao nosso coração nessa noite, abra a nossa mente, o nosso entendimento, que a palavra do Senhor possa falar profundamente em cada um dos nossos corações. E louvamos o teu nome mais uma vez e adoramos na beleza da santidade do Senhor pela vida do Mackenzie. Que ele continue formando valores e caráter de pessoas para a vida, que possam levar para as suas convivências, as suas famílias, os seus laços de relacionamento, aquilo que aprendem, que vivem aqui no Mackenzie. Que ao longo da história o Mackenzie possa continuar fazendo a diferença. Que o Mackenzie possa inculcar em cada um dos seus alunos que por aqui passam os valores cristãos reformados e que eles possam levar para toda a sua vida tudo aquilo que aprenderam aqui e possam viver de modo digno. Nós louvamos o teu nome e o adoramos e o fazemos isso não pelo nosso merecimento, mas em nome do teu precioso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, por quem oramos. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos diante do Deus que está sentado no trono. Por isso, derramai perante Ele o vosso coração. Vamos ouvir a leitura do Salmo 62, versículos 5 a 8, pelo presbítero Campa, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Mackenzie. Leamos todos reverentemente. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Nesse mesmo espírito, louvemos a Deus com o cântico Esperança pelo coral. Yes.
Nesse instante, vamos orar silenciosamente, derramando diante de Deus o nosso coração, esperando nesse Deus que tem sido cheio de graça e de misericórdia para conosco. Logo após alguns momentos de oração silenciosa, o presbítero Benedito, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, quebrará o silêncio numa oração audível de confissão e de arrependimento. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, neste momento, suplicando, Senhor, as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Sonda os nossos corações, vê se há algum caminho mau, purifica-nos. Ó Senhor, Tu conheces os nossos caminhos, Tu conheces, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas ações, e nós Te pedimos neste momento, Senhor, que Tu venhas ao nosso encontro e que Tu possas, Senhor, perdoar-nos por todas aquelas falhas que temos cometido. Mas Tu és misericordioso, Senhor, e nós Te agradecemos porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós Te louvamos pela Tua presença aqui, nesta noite, e Te pedimos, Senhor, que Tu possas fazer com que nós estejamos dignos de prestar-te este culto que só a Ti, Senhor, nós devemos. E neste momento, Senhor, prepara-nos, purifica-nos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e Tu possas falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Estaremos ainda nesse mesmo sentimento, louvando a Deus, agora também com a presença do coral infantil do Mackenzie.
O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por o vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor é meu pastor, mas nada me pode faltar. Me deito a sonhar em verde lugar, caminho por onde Ele me mandar. O Senhor é meu pastor, por águas tranquilas eu vou. Renova minhas forças quando sigo o Senhor. Eu sei que seguro estou. Se a sombra da morte vier me cercar, eu nada temerei. O meu bom pastor vai comigo onde eu for, seu braço e cordão me sustentam. Eu sei que o Senhor é meu pastor, me aceita ao seu lado a cear. Sua graça e bondade comigo estarão, e os céus eu irei habitar. E os céus eu irei habitar. Bom é render graças ao Senhor. 146 anos semeando ciências divinas e humanas. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo 92, de 1 a 5, pelo reverendo Mauro, diretor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Sim, rendamos graças ao Senhor, lendo a sua santa palavra. Ouçamos com atenção. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas com saltério e com a solenidade da harpa. Pois alegraste, Senhor, com os teus feitos me alegraste. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. E assim cantemos todos juntos, rendendo graças ao Senhor, 1000 graças a Ele, o hino que se encontra no nosso programa.
assentar. Meu coração se enche de júbilo, não apenas porque tenho a oportunidade de olhar e vê-los aqui, mas mais que isso, porque tenho a oportunidade de compartilhar com vocês, num momento de culto, a palavra do Senhor. No entanto, eu gostaria que nessa noite ele falasse, eu gostaria que o Davi tivesse uma participação mínima. Gostaria de me ater à palavra de Deus e dizer aquilo que eu posso falar, assim diz o Senhor. Eu peço que orem comigo nesse sentido. Pai bondoso, eu te agradeço porque o Senhor escolhe instruir e informar a tua igreja pela pregação da palavra. Eu te agradeço porque essa instituição existe por causa da pregação da palavra. E porque ainda que muitas de nossas atividades sejam diversas, no final das contas, elas nos remetem de volta à instrução da tua palavra e à ordem de proclamação. Então dá que nesse instante eu fale somente aquilo que é teu. Se porventura as interjeições e inserções minhas ficarem no caminho do que é teu, então impede que encontrem morada nos corações, mas que aquilo que é teu seja recebido. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu gosto de refletir com um pouco de barulho. E no caminho para cá, em meu carro, eu estava com o rádio bem alto, porque eu sabia que eu tinha que pensar sobre o meu sermão e remoer aquilo na cabeça e no coração. E às vezes o barulho, às vezes as pessoas chamam isso de barulho branco, né? White noise, alguém já ouviu falar certamente. Às vezes isso ajuda a manter o foco no que realmente precisa. Então, com o rádio alto e eu refletindo sobre a passagem bíblica, pensando na estrutura do texto, no contexto de Miqueias, o texto vem de Miqueias no capítulo 4, pensando a respeito disso, e ao mesmo tempo a outra parte do meu cérebro ouvindo o rádio. E ouvi um repórter da rádio CBN dizendo que estava em Londrina, onde um evento que reunia 400 empresários da região de Londrina, era um evento que procurava preparar esses empresários e discutir com eles sobre o que deve ser planejado para o próximo ano. Como sobreviver e, mais que isso, se preparar para o pós-crise. Já existe uma expectativa positiva de que talvez um pouco da nossa crise possa passar. É a proverbial luz no fim do túnel, que a gente sempre tem a esperança de que não seja um trem vindo na direção contrária. Mas enquanto o repórter dizia isso, ele usou uma metáfora. E na hora, a minha atenção foi dirigida e tudo aquilo que refletia sobre o texto bíblico, disse, uau, essa metáfora é adequada. Porque ele disse que ele estava tentando ajudar aqueles empresários a não pensarem somente, refletirem sobre o orçamento do ano de 2017, sobre as atividades do ano de 2017, que eles não fizessem isso somente olhando para o espelho retrovisor, mas que eles tivessem um olhar duplo, um olho fixo no retrovisor e outro no para-brisa. Eu achei interessante, porque o que ele queria dizer é, olha para a questão histórica, quando você vai fazer um orçamento e tudo, você olha para aquilo que sua empresa no passado experimentou, mas olhe para frente, para as perspectivas diferentes. E o que tem pesado em meu coração, e neste momento de culto, que é diferente das outras atividades que nós fazemos como comunidade marquesista, porque este é um momento no qual a nossa confessionalidade não aparece apenas permeando o que fazemos e subjacendo o que fazemos, mas na qual explicitamente queremos ouvir de Deus. Nesse momento, o que tem pesado no meu coração foi bem expresso pelo profeta Jeremias, quando no momento de grande lamento, no livro de Lamentações, no momento em que ele diz, minha alma está conturbada, e aí ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que eu quero mostrar para vocês em Miqueias é a esperança que transcende todas as nossas outras expectativas.
mas para que a nossa esperança não seja aquela esperança falsa, aquela esperança romântica de que tudo vai dar certo, esperança que Olavo Bilac, um dos grandes poetas para mim, talvez porque o nome dele em si já é um verso alexandrino perfeito, e eu tenho uma queda pela poesia formal. Eu não sei se vocês sabem, o nome dele era Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. São 12 sílabas tônicas, um verso alexandrino perfeito. Bilac tem um poema que chama Benedicite, e nesse poema ele diz assim: bendito o que na terra o fogo fez e o teto, e o que uniu a charrua ao boi paciente e amigo, e o que encontrou a enxada, e o que do chão abjeto fez aos beijos do sol o ouro brotar do trigo. Bendito o que o ferro forjou, e o piedoso arquiteto, que ideou depois do berço e do lar o jazigo, e o que os fios urdiu, e o que achou o alfabeto, e o que deu uma esmola ao primeiro mendigo. Bendito aquele que soltou ao mar a quilha, e ao vento o pano, e o que inventou o canto, e o que criou a lira, e o que domou o raio, e o que alçou o aeroplano. Mais bendito, entretanto, entre todos os mais, o que no dó profundo descobriu a esperança, a divina mentira, dando ao homem o dom de suportar ao mundo. E eu digo, não, essa esperança eu não quero. Essa esperança não é o suficiente. Essa é a esperança de alguém que já não tem esperança. Aquela que bendiz acima de tudo quem inventou a mentira da esperança. Eu não quero uma esperança que seja uma mentira. E a palavra de Deus me oferece um outro tipo de esperança. E é dessa que eu quero tratar. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se não quiser, apenas acompanhe a leitura que eu vou fazer. No livro de Miqueias, no capítulo 4, versos 1 em diante. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Isso vem no momento no qual o profeta fala da punição de Deus sobre o povo de Israel. Vem no momento no qual as coisas que ele fala e traz a lembrança do povo, daqueles que ouviram a profecia originalmente, o que ele dizia para eles eram verdades difíceis. Mas essa é a maravilha do Evangelho, que até nos momentos nos quais a nossa alma se encontra em aflição, Deus nos dá a possibilidade de trazer à mente as coisas que vão nos dar esperança. E eu parei intencionalmente a leitura, eu vou continuar, porque eu queria estabelecer para vocês, antes de compartilhar a parte que mais deve tocá-los, profunda aqui no texto. Porque a promessa que ele começa a fazer é que um dia, num certo dia, o Senhor ocupará o seu trono em Jerusalém. Ele está falando do Messias, de Jesus, anos antes. Ele está dizendo, e um dia, esse Senhor vai julgar a partir do seu trono as nações, e em Jerusalém estará a sede para onde irão as nações que buscam conhecimento, que buscam sabedoria e que buscam juízo, julgamento reto. Mas aí ele diz assim: as nações longínquas e poderosas, nesse dia, farão recurso a Sião, a Jerusalém,
ao rei de Jerusalém, o príncipe da paz. E agora escute bem o que diz. E estes então converterão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-ão, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Agora vem o seu privilégio, da maioria de vocês aqui, assim como o meu. Já explico por quê. Porque todos os povos têm andado cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Naquele dia o Senhor diz: congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligi. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o seu Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá assim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E o que o profeta, o que Deus está falando por intermédio do profeta para o seu povo é o seguinte: existe uma esperança e essa esperança é verdadeira. Ela não é a esperança que nós buscamos quando falamos em construir um país melhor. Ela não é a esperança quando dizemos se as pessoas de bem se unirem, podemos melhorar as coisas. E dá para dizer isso de forma bonita, romântica. Dá para dizer nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos mudar o nosso futuro. Se todo mundo cooperar, as coisas podem ser melhor. E podem, isso é uma verdade parcial. Mas o que Deus oferece aqui de promessa para o seu povo no Antigo Testamento e para nós hoje é que de maneira concreta a nossa esperança não perece, porque a nossa esperança não é vã, ela não é romântica, ela é uma realidade mais real do que aquela realidade que nós experimentamos no cotidiano. É aquilo que é mais concreto do que nós experimentamos a cada dia, a cada momento. E a promessa maravilhosa é a realização daquilo que é anseio de todos os povos. Que interessante a expressão. Quando eu discuti esse texto com uma pessoa muito próxima durante essa semana, discutindo alguns pontos do texto no seu original, uma das coisas que essa pessoa disse, pegou de surpresa, foi: mas espera aí, a declaração a respeito dos arados aqui, das espadas, não é de que eles vão passar a trabalhar com arados também. Que hoje nós sabemos, se queremos construir o nosso futuro, nós vamos precisar de arados e vamos precisar de espadas também. Precisamos da espada da justiça, da espada do julgamento e do juízo que os homens são chamados a exercer, que o Estado exerce, da regulamentação que é necessária para a vida em sociedade. Jesus disse para os seus discípulos, depois de ter dito a eles: eu quero dar para vocês um treinamento do que significa depender de mim, portanto eu quero que vocês saiam em pares e façam um estágio rápido, passando pelas cidades e pregando em grupos de 2, ele disse: não levem bolsa, não levem dinheiro, não levem espada e não levem capa. E eles foram, e nada faltou. Mas depois eles voltaram, e Jesus disse: quando eu mandei da primeira vez, eu disse para não levar nada, faltou alguma coisa? E eles disseram não. E ele disse: pois agora eu envio vocês de novo, mas eu vou embora, e eu vou mandar o meu Espírito. Jesus estava preparando para a sua partida. E ele disse para 4 dos seus discípulos reunidos: portanto agora eu digo, leve a bolsa e o dinheiro, o alforje. Leve a capa, e quem não tiver espada, venda a própria capa para comprar uma espada, se precisar. Porque vocês vão precisar defender um ao outro, porque vocês vão precisar... Essa espada, que em outros lugares da Bíblia diz que ela não ia se apartar da nossa vida, que Deus levanta como uma necessidade hoje, e um símbolo do juízo. E de repente o que vemos aqui é a promessa
de que um dia as nações serão guiadas pelo verdadeiro Rei dos Reis, e nesse dia, tranquilamente, as pessoas vão poder abrir mão de suas espadas, para que essas sejam transformadas em arados. A promessa vai além. Nesse dia, as lanças não terão mais uso, exceto como instrumento para poda de árvores, para poda das plantas. A promessa de que nesse dia, cada um vai sentar debaixo da sua videira e da sua figueira e cuidar do seu jardim. Eu não sei se vocês sabem, mas para toda uma linha de pensamento filosófico, o grande sonho é esse: cada homem cultivando o seu jardim. Mas esse sonho é resquício do sonho que Deus plantou no coração do homem no Éden. É parte das nossas saudades do Éden, da situação original na qual Ele nos pôs num lugar que nos era benéfico, no qual Ele nos colocou numa situação na qual tudo conspirava para a nossa alegria. E Ele deu a ordem para o primeiro homem e para a primeira mulher, dizendo: guardem e cultivem o jardim. Cuidem disso daqui. E Ele deu também uma ordem de cunho intelectual. Ele disse: façam um projeto de taxonomia dando nome aos bichos. Esse jardim se tornou para nós difícil e complicado. Um ato de rebeldia e desobediência para com Deus fez com que nos tornássemos incapazes de viver sem o peso de uma espada de Damocles sobre nossa cabeça o tempo inteiro, significando o peso da responsabilidade por nossa condição e por nossos atos. E desde lá nós buscamos, e a humanidade sonha com a paz. Nós fazemos instituições e organizações internacionais cujo propósito é o sonho de um dia vermos a paz restabelecida. Nós contemplamos o que seria a boa vida, e às vezes a filosofia nos responde: é quando cada homem puder cultivar o seu jardim e cuidar dele. Mas todas essas coisas são sombras e resquícios de algo profundo, de um desejo por aquilo que é eterno, por aquilo que nos traz esperança firme e segura. E esse desejo foi plantado nos nossos corações pelo próprio Deus. A rebeldia que nos afasta dele não é difícil de ser compreendida. Às vezes ela é uma pílula difícil de engolir, áspera, grande, e nós não queremos. Mas é necessário que nós compreendamos o peso dessa rebeldia para que sejamos libertos dela. Deixa eu ler para você Bilac de novo, o mesmo. Em outro dos seus poemas, ele diz assim: um horror grande e mudo, um silêncio profundo no dia do pecado amortalhava o mundo. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava tremendo, disse: chega-te a mim, entra no meu amor, e a minha carne entrega a tua. Freme contra o meu peito o teu agitado, e aprende a amar o amor, renovando comigo o pecado. Abençoo o teu crime, acolho o teu desgosto. Bebo-te de uma em uma as lágrimas do rosto. Vê, tudo nos repele. A toda a criação sacode o mesmo horror e a mesma indignação. A cólera de Deus torce as árvores, cresta como um tufão de fogo o seio da floresta. Abre a terra em vulcões e encrespa a água dos rios. As estrelas estão cheias de calefrios. Ruge soturno o mar, turva-se hediondo o céu. Vamos, que importa a Deus? Desata como um véu a tua cabeleira. Vamos, ardem chamas o chão, rasguem-te a pele e os ramos. Morda-te o corpo o sol, injuriem-te os ninhos, surjam feras ao uivar de todos os caminhos, e vendo-te a sangrar das urzes através, se emaranhem no chão as serpes aos teus pés. E aí ele termina no ato final de rebeldia. Que importa? O amor? Botão agora apenas entreaberto, ilumina o degredo e perfuma o deserto. Amo-te, sou feliz, porque do Éden perdido
Levo tudo, levando a ti, querida. Pode em redor de ti tudo se aniquilar, tudo renascerá cantando ao teu olhar. Porque a vida perpétua arde, é de tuas entranhas. E ele continua falando de uma forma que parece romântica e termina dizendo: ah, bendito o momento em que me revelaste o amor com o teu pecado e a vida com o teu crime. Porque livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra, à luz dos olhos teus, terra melhor que os céus, homem maior que Deus. E o poeta conseguiu captar o horror da rebeldia, na qual nós dizemos: fico na terra, homem maior que Deus. A pessoa que diz Deus não existe, ela não acredita nisso de verdade. Todo mundo evidencia, tudo ao nosso redor evidencia a presença de um Deus. Mas essa presença nos parece a presença colérica, porque sabemos que somos julgáveis e nos sentimos julgados pela ira de Deus. E muitas vezes é mais fácil negar que Ele esteja ali do que entender que Ele mesmo pode providenciar outro caminho de esperança. Pilac não conheceu essa esperança. Então ele expressa nesse poema, escrito no começo de sua vida, no começo de sua obra, não no fim, não é um velho escrevendo. Ele expressa nesse poema a ideia de que o pecado liberta o homem para que ele não seja mais escravo de Deus. E esse caminho de rebeldia, esse caminho de ira se traduz na nossa sociedade, onde nós passamos a interpretar todas as relações em termos de lutas. Nós achamos que é o conflito a força motriz das coisas. Nós abraçamos uma dialética deturpada que nos diz que a síntese vem do conflito entre tese e antítese e que a síntese é sempre uma transcendência maior. E nós abraçamos isso como teoria, abraçamos como filosofia, como ideologia, e isso passa a informar a nossa forma de entender a vida. Ouvi ainda hoje um grande intelectual dizendo a poucos metros de mim: eu creio que a universidade é o lugar do conflito, porque só o conflito gera a verdade. O conflito não gera a verdade, Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. O conflito é a angústia de pessoas que não querem se dobrar diante de Deus. Que dizem como Bilac: livre e redimido fico à luz dos olhos teus. Terra maior que os céus, homem maior que Deus. Não é essa a esperança que Deus nos oferece. Essa esperança é falida. A que Ele nos oferece é aquela que promete espadas transformadas em arados. O faz porque a paz é estabelecida e comprada, porque cessa o juízo. Em nossas vidas nós não vamos encontrar a paz quando acharmos que alcançamos um momento no qual passamos o teste do juízo. Porque não passamos. Porque até as melhores coisas que nós fazemos são tocadas por essa poeira de morte, essa coisa que existe ao nosso redor. As motivações que nos parecem mais puras são questionáveis. Mas nós ansiamos por algo belo, por algo perfeito, por algo puro e limpo. Temos no nosso coração o anseio por essa pureza. E é isso que nos traz esperança, porque esse anseio não está lá por acaso. Esse anseio não são os estentores de morte de um ser desesperado. Esse anseio é uma semente plantada por Deus para nos acordar, para nos abrir os ouvidos e o coração, para ouvirmos a promessa de que Deus iria reunir para si os povos e as nações. Lembra que eu falei agora há pouco que essa passagem tem algo especial para dizer para nós? É porque até agora o profeta está falando para o povo judeu. Mas está aqui enquanto o profeta fala para o povo judeu da nação de Israel e faz promessas que são específicas. Vai ser em Sião, vai ser lá no monte do Senhor. Está tudo dentro de um contexto de significado hebraico. E ele pega e faz uma promessa de que todas as nações da terra viriam e seriam chamadas. Nós somos as nações. Um judeu que falasse hebraico aqui para nós, poderia dizer que nós, eu e vocês,
somos os goim, os povos, as nações. E Deus nos reúne. Por quê? Porque se eu estivesse apenas nessa noite, abrindo o meu coração para falar para vocês de uma esperança no porvir, ou de uma esperança futura, distante, você poderia até concordar comigo, mas eu não sei o quanto isso ia mudar a nossa ação hoje do dia a dia. Eu quero ter o meu coração animado e o seu animado em celebração. Lembra que eu mencionei? O espelho retrovisor e o para-brisa? Eu quero que a nossa celebração seja o espelho retrovisor de ações de graças a Deus por 146 anos de serviço, sendo bênção, vendo a nossa sobrevivência como um ato miraculoso de Deus e tendo um efeito maior do que nós seríamos capazes de produzir por nossa própria força. Esse é o espelho retrovisor. O para-brisa é olhar para frente e entender que Deus está chamando para si o mundo, de que Ele está redimindo o mundo, de que Ele está reunindo o seu povo e Ele está usando o seu povo para abençoar a todos, a todas as nações. Porque a promessa aqui é de que o povo do Senhor vai ter um papel de bênção, mas a promessa não é só de que o povo de Deus vai encontrar a paz de espadas que se transformam em arado. A promessa é para todos, todas as nações não mais aprenderão a fazer guerra umas com as outras. Antes vão aprender a cultivar o jardim. E cada homem vai sentar debaixo da sua videira e da sua figueira. Porque Jesus Cristo como o Senhor. Aí você me diz, agora você deu um salto. Pulou de Miqueias para Cristo. Onde está isso? Toda a promessa aqui é com relação ao Senhor que viria. Aquele que de Sião julgaria as nações. Esse é Jesus Cristo. E quando Jesus disse para os seus discípulos, meu reino não é esse que briga com César, meu reino, ele não estava dizendo, meu reino é um reino espiritual, por isso ele é menos real e menos concreto que o de César. Quando ele disse que o reino dele não era desse mundo, ele não estava diminuindo o reino dele, ele estava dizendo que era muito maior. Que todos os reinos desse mundo passam e vão passar, que todos os momentos de vivência política, que todos os juízos que são feitos e precisam ser feitos, toda a nossa experiência ela é transitória, mas de que o reinado do Senhor Jesus Cristo e os juízos dele e a paz que ele estabelece, primeiro com o próprio Deus, quando ele se oferece como libação, quando ele diz, a pureza que você anseia, você não vai encontrar sozinho, mas se você quiser, eu te dou essa pureza. Eu abraço o teu pecado e te dou em troca a minha pureza. Eu limpo a tua alma por méritos que não são teus. Essa é a promessa do Evangelho. E se você não conhece esse Evangelho e está conosco nessa noite, obviamente, se você está aqui, você é aquilo que nós consideraríamos em vocabulário bíblico, especialmente no Antigo Testamento, um temente a Deus, mesmo que você não tenha experimentado a transformação que Cristo faz. Se você é um temente a Deus, escuta bem o que eu vou falar. Esse Deus misericordioso enviou o Filho dele como aquele que pagaria a culpa. Culpa, mas que culpa? A culpa daquela rebeldia que o Bilac ilustrou para todos nós. A culpa de um coração tão duro que diz, não, eu não aceito que outro pague por mim. Eu preciso encontrar a minha própria justiça para fazer por merecer a bênção de Deus. Isso devia produzir em nós, e produz mesmo quando a gente não reconhece. Culpa, não só como sentimento, culpa real. Os conflitos, o fato de que nós não usamos espadas apenas para juízo, mas nós usamos espadas para agressão e para domínio de outras pessoas. Todas essas coisas e tantas mais no nosso coração nos rendem faltosos e culpados, mas Deus cheio de misericórdia diz, pelos teus méritos você não vai conseguir, mas eu te dou de graça os méritos do Filho que eu mesmo entrego. E é lógico, a gente vira e fala, mas um pai que entrega um filho é um pai mau. Bom, o Filho é um com o Pai e com o Espírito. Deus entregou a Ele mesmo, para fazer a paz com Ele mesmo.
E essa é a base da paz prometida entre as nações e entre os homens que vêm aqui. Isso é o que está lá na frente do nosso para-brisa. E se você quiser guiar a sua vida de uma forma onde você tem clareza, quando olha no retrovisor, e você olha para trás e com gratidão diz: obrigado, Senhor, obrigado por tudo, eu sou grato porque valeu a pena. Mas você olha para frente por aquele para-brisa e lá na distância o que você vê é um reino verdadeiro, de verdadeira paz, de verdadeira prosperidade, mutualidade humana, que deveria motivar a nossa ação hoje e fazer com que nós nos entendêssemos como cabeça de ponte, como aqueles que vêm no começo representando um reino eminente que está por chegar. Nós somos aquela ponta dos dedos de uma invasão de alguém que vem para retomar o poder que foi usurpado no passado. O poder de rei deste mundo foi usurpado. A promessa que o profeta faz, que o Espírito de Deus faz pelo profeta aqui então, é essa. É a promessa de que, desde hoje, nós já vivemos como pessoas que experimentam a antecipação de um novo dia e de uma nova era. Às vezes, expressões que não são muito boas são roubadas. Essa é uma delas, né? Hoje em dia a gente fala de nova era, é quase difícil não esboçar um risinho no canto da boca. Sardônico, meio nitiniano. É difícil, porque nova era desgastou. Mas é, sim, numa acepção muito maior, somos aqueles que vêm como a vanguarda de uma nova era. E hoje caminhamos muitas vezes pela fé e pelo ouvir e por uma esperança que às vezes nos parece frágil, mas não é, porque somos movidos pelo Espírito de Deus, que nos energiza para transformar esse mundo. E se o Mackenzie está aqui há 146 anos, abençoando essa nação, transformando vidas, no sentido direto, e em todas as reverberações, que múltiplas ondas, como que aqueles círculos concêntricos que acontecem quando você joga uma pedra numa água bem plácida, e você vê aquelas reverberações se espalhando. Em todas as reverberações, o Mackenzie tem experimentado o que significa ser bênção e abençoar essa nação, a despeito dos desafios, a despeito até de nós. Me deem a liberdade de dizer isso, porque me coloco ali como o primeiro dos quais eu tenho que dizer: a despeito de mim, Deus tem feito a obra dele. Mas ele tem feito porque nós estamos aqui, participando de algo maior, plantando as sementes que um dia vão fazer com que todas as nações possam testemunhar o que significa converter as espadas em arados, os ponteiros de lanças em instrumentos de poda, para que nós experimentemos de volta o jardim, não o jardim do Éden perdido, mas o jardim que Deus nos desafia a cultivar, onde a lei dele está escrita no coração do seu povo, e o seu povo continua manifestando para toda a criação o que esse Deus fez de bom. O interessante é que quando ele termina, eu já li isso para vocês, mas quero ler de novo, ele ainda vira e fala assim, no versículo 5, ele fala: todos os povos, cada um anda em nome do seu Deus. E eu não sei se você sabe, mas aquela expressão que a gente vê em filmes históricos, quando alguém vira e fala que o Deus, que qualquer deidade na qual você acredite tenha misericórdia do teu ser, ou que qualquer que seja o Deus no qual você acredita, essa expressão, de certa forma, ele vira e fala assim: cada nação segue atrás do seu próprio Deus. Porque nós fomos feitos para um relacionamento transcendente. Isso é intrínseco na nossa natureza humana. Ou nós estamos brigando com Deus, ou estamos tentando palpiar e achar Deus.
Mas quando a gente não consegue reconciliar com ele, não consegue reconciliar na nossa cabeça o sentimento de temor, de horror, o medo da cólera de Deus, porque nos sentimos condenáveis, a gente falsifica uma ideia de Deus. Mas Calvino dizia que o coração do homem é uma verdadeira fábrica de ídolos. E o que é um ídolo, senão uma tentativa de substituir Deus? Mas nenhum dos nossos ídolos é grande o suficiente para substituir Deus. Nenhum tem a transcendência que Deus tem e nenhum deles se relaciona de forma tão íntima. Não tem também a imanência que o Deus que se revela tem. E esse Deus, ele vira e fala, porque hoje as nações, cada uma corre atrás do seu próprio Deus. Mas se vocês, e o profeta diz isso para o povo, dizendo, mas nós andaremos apenas com o nosso Deus, para todo o sempre. E aí o profeta continua, naquele dia, diz o Senhor, eu vou congregar os que estão cocheando por aí. Eu vou reunir os que estão afligidos. Eu vou reunir aqueles que foram expulsos. E deles eu farei uma grande nação. E essa é a promessa. Do montoro, daquilo que está quebrado e quebrantado, Deus levanta. E cria doçura. Lembra da história de Sansão? Lembra do enigma do leão? Sansão está voltando e mata um leão. E aí então ele faz ali um enigma, um jogo de cabeça, desafiando os filisteus, os inimigos dele. E eles trapaceiam no jogo porque fazem com que a amante dele descubra a resposta e conte para eles. Mas pensa ali na frase, o enigma, o quebra-cabeça mental que ele criou. Ele fez uma referência àquele leão que ele matou e que dias depois ele passou de volta e na carcaça podre daquilo que era forte e feroz e na podridão da morte daquele leão. Havia mel, havia uma colmeia de abelhas e mel que ele levou os favos e deu para sua amada experimentar. Pois Deus nos ensina que a promessa dele é boa e que ele vai produzir mel, doçura e bênção nas nossas vidas, nas nossas instituições. E a plenitude disso, não mais espada, não mais lança, ninguém mais aprendendo a arte da guerra, a plenitude disso é uma esperança, segura e firme, mas por vir. Eu olho para ela através de um para-brisa, como um destino lá na frente, seguro de que vou chegar, mas lá à frente. Mas o para-brisa imediatamente à minha frente é que eu posso começar a viver à luz daquela esperança, já. E fazer com que no Mackenzie, nas nossas vidas, a nossa agência e o nosso protagonismo, ainda que de coadjuvantes, na redenção desse mundo e na transformação e bênção de pessoas, podem ser tão marcantes que eles encherão a nossa vida de significado e de doçura. Porque ao cabo, no final, o que isso significa é retratado num dos hinos que me tocam profundamente dentro do inário das igrejas cristãs. Velho hino, era o favorito do meu velho avô, Vadislau. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que as pessoas nunca passem pelo Mackenzie e digam, eu nunca me encontrei com Cristo. Que elas digam, eu tenho uma boa ideia de quem Cristo é, porque eu vi muita gente parecida com Ele ao meu redor. Amém.
Irmãos, antes da oração final, queremos agradecer a presença de todos. Nós aqui no Mackenzie, nós afirmamos que somos uma família, a família mackenzista. Então nós não vamos destacar o nome de ninguém, porque somos todos irmãos, somos todos da mesma família. Então a todos que estão presentes, muito obrigado. Deus abençoe muito a sua vida e que a luz de Deus brilhe em nós, que o amor de Deus esteja em nós, que a paz de Deus esteja em nós também e que a beleza de Cristo seja visto na nossa vida. Aqueles que nos visitam, que não são diretamente da família Mackenzie, muito obrigado, sua presença muito nos alegra. Com certeza que você leve para sua casa, para o seu lar, para a sua família, esta bênção de Deus no seu coração. Agradecemos ao coral da capela, ao coral Mackenzie, na pessoa do Clério Ximenes, a preparadora vocal Silvana Neres. Agradecemos o coral da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. São esses 3 corais, juntamente com o coral infantil do Mackenzie, que estão aqui reunidos nesta noite, preparando já algumas semanas para este momento. Também aqui a orquestra e a todos aqueles que participaram desta programação de culto. A toda a equipe da capelania, da chancelaria, do NTAI, TV Mackenzie, DTI, segurança, apoio, facilidades e outros departamentos do Mackenzie que trabalharam, estão trabalhando, vão continuar trabalhando depois que acabar esse programa de culto. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de todos estes queridos colaboradores que, com carinho, dedicação, têm nos ajudado na realização dos nossos trabalhos, dos nossos momentos de culto, de louvor e de adoração. Então, que Deus nos abençoe, que Deus seja honrado e glorificado, que o Mackenzie continue sendo bênção neste lugar e que venham outros 146 anos semeando essas sementes, semeando esse conhecimento, semeando aquilo que Deus colocou no coração de nossos fundadores há 146 anos atrás, de fazer diferença, e que Ele faça não apenas aqui em São Paulo, mas em todo este país, criando outros campi em outros lugares, para que também outras cidades, outros estados desta nação sejam abençoados. O reverendo Robinson vai fazer a oração final, vai impetrar a bênção, e logo após o coral fará o pós-lúdio com o Vencendo Vem Jesus. Em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui representado pelo Conselho de Curadores, nós queremos agradecer a Deus por esses 146 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da universidade e seus colégios. Queremos louvar a Deus, desejando que, a não ser pela volta desse Senhor Jesus, que fará com que arados sejam transformados a partir de espadas, nós possamos comemorar tantos anos quantos o Senhor nos dê a graça de poder celebrar a sua presença no nosso meio. E eu convido a você que está aqui conosco a se colocar de pé e, em resposta a este chamado de Deus para que possamos nutrir a esperança que está em Cristo, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque sua vida diante do nosso Deus, único Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, e juntos louvemos a Deus, orando ao Senhor, abençoando assim esta instituição. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, a Ti, Senhor, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós Te damos, ó Pai, toda honra, glória e louvor por estes 146 anos do Mackenzie. Queremos louvar e bendizer o Teu nome pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, que conforta, que encoraja, que nos faz lembrar da presença de Jesus nos nossos corações, no tempo, na história e no seio dessa instituição. Sem Ele nada somos, nada podemos, nada fazemos. A Ele, portanto, Senhor, a esperança da glória, em nós seja todo o nosso agradecimento nesta noite. A Ti, ó Pai, portanto, entregamos este culto, que Ele tenha glorificado o Teu nome,
e abençoado a vida de todos quantos aqui estão e em outros lugares também participaram. Pois é assim que nós te oramos, ó Pai, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, o amor do nosso Deus e Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nossas vidas, sobre o Mackenzie e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre.
Glória a Deus.